Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta, depois aí de um pequeno recesso, né? Tivemos aí um recesso aí dessas aulas na TV, mas estamos de volta. Graças a Deus estamos de volta. Espero que todos aí, nossos amiguinhos aí do sexto ano, estejam todos ligados, né, nessa retomada, nesse retorno. Muitos alunos aí já retomaram aí as aulas presenciais, nós estamos naquele formato híbrido, né? Muita gente já voltou aí para a escola, muitos alunos com saudade, né? Então, estamos aqui novamente dando continuidade a essas aulas aqui na TV, certo? Espero que todos aí estejam muito bem. Então, vamos retomar aí, eu sou o professor Pablo, né? Vocês ainda lembram de mim aqui do sexto ano, né, pessoal? Então, vamos retomar aí nossas aulas de matemática desta semana. Vocês já tiveram aí o retorno aí da matemática com o professor Márcio Jean. Agora a gente vai ter aqui comigo algumas aulas de matemática no decorrer da semana, tá? Pessoal, olha, nós vamos retomar essas aulas com um conteúdo um pouco delicado, vamos dizer assim, né? Um conteúdo novo, assim, até para a grade do sexto ano, né? Então eu quero que vocês fiquem bem atentos aí à nossa aula de hoje. Nossas aulas nesse decorrer dessa semana vai ser muito baseada em problemas. Nós vamos resolver muitos problemas, essa habilidade que a gente tem nessa semana é uma habilidade que envolve muitos problemas. A gente tem que aplicar elas em problemas. São uns problemas bem interessantes que vocês têm que estar atentos aí. Nós vamos ver problemas de vários níveis aí. Então, nessas duas aulas de hoje aí, a gente vai ver alguns. Eu vou fazer aqui vários e vou deixar alguns aí para vocês fazerem. Vocês já entendem, já sabem aí o ritmo da aula, como é que é, tá? Nas próximas aulas, a gente vai continuar. Nossa habilidade dessa semana é a mesma, né? A gente vai só mudando aqui os níveis de aplicação, tá bom? Então vamos lá comigo aqui na aula. Quero aqui também deixar um abraço, né, especial aqui para os meus alunos lá do Joca Vieira, né? Os alunos lá do Joca Vieira, que é a Escola Municipal Joca Vieira, lá que fica na zona rural leste de Teresina, né? Um abraço aí para todo mundo, meus alunos de lá do Joca Vieira. Então vamos lá, pessoal, olha, vamos começar aí, olha aí o nosso conteúdo, são problemas de partições, nós vamos fazer partições, que é um tipo de divisão, né? A gente vai fazer algumas divisões. Vocês já lembram, né? A gente que já está aí na estrada há alguns anos, a gente sabe que uma das maiores dificuldades que os alunos têm na matemática é de fazer divisão, né? Principalmente nesse momento básico, nesse momento do sexto ano. Tenho certeza que vocês aí devem estar pensando, oh meu Deus, fazer divisão é muito difícil, divisão é muito difícil. Muitos alunos têm muita dificuldade, né? Isso é muito característico do problema que a gente tem, que os alunos têm com a tabuada, né? Problema com a tabuada, não saber a tabuada. Porque se você sabe a tabuada, pessoal, principalmente a de multiplicação, porque a gente usa a tabuada de multiplicação por ela ser o inverso da divisão, né? Então aquela tabuada de multiplicação do 2 ao 9 ajuda bastante. Se você souber aquela tabuada ali, vai ajudar bastante. Então vocês criam essa dificuldade em divisão por causa disso, né? Problema com a tabuada. Mas aqui nós vamos fazer uma divisão. Por que esse conteúdo é um pouco mais até complicado? Porque aqui a gente não vai fazer divisões simples, como a gente faz lá no início dos estudos, não, tá? A gente vai fazer divisões aqui de uma forma bem interessante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí a ver aqui nossa habilidade, a habilidade que a gente está vendo essa semana, né, pessoal? Que é resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais. A gente vai dividir alguma coisa em partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Então a gente vai fazer algumas divisões em partes desiguais, certo? A questão vai se basear nisso aí, pessoal. Nessas aulas de hoje, a expectativa de aprendizagem é resolver problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais envolvendo as relações multiplicativas, certo? A gente vai ver isso aqui hoje.
Então vamos lá, para a gente começar, como eu disse para vocês, esse conteúdo ele é muito baseado em problemas. Essa semana nós vamos ver muitos problemas. Vocês já devem estar aí com o PDF, né, das questões da atividade que a gente vai resolver hoje, que a gente vai fazer hoje aqui. Então fiquem aí bem atentos aí à aula, tá, pessoal? Então vejam só. Olha esse primeiro problema que a gente tem aí, pessoal. Olha, Júlio e Davi estão participando de uma campanha ecológica, onde garrafas PETs são trocadas por figurinhas. Júlio juntou 25 garrafas e Davi juntou 75 garrafas. Trocaram todas as suas garrafas por 300 figurinhas. E agora? Como podem dividir as figurinhas? Como é que eles vão fazer as figurinhas? Lembrando aqui que o Júlio, né, ele contribuiu com 25 e o Davi, ele juntou, né, 75 garrafas. E nós temos aqui um total de 300 figurinhas. Aí aqui uma pergunta que é muito interessante aqui, ó. Você acha que há uma forma justa de fazer essa partilha? Quantas figurinhas cada um deve receber? Bem, essa questão dessa divisão que a gente vai fazer tem muito a ver com a questão da justiça, né? Tem muito a ver com esse sentimento de justiça. Como assim? Será que é justo, pessoal, o Júlio, ele juntou apenas 25 garrafas, e o Davi, que juntou 75 garrafas, será que é justo eles receberem a mesma quantidade? Ou seja, será que é justo a gente pegar as 300 figurinhas e dividir ao meio? Será que é justo? Vocês em casa aí devem estar devem estar respondendo que não, né? Claro que não. Se o Júlio arrecadou só 25 e o Davi, que ele juntou 75, é claro que o Davi deve receber mais figurinhas. Por quê? Porque ele juntou mais garrafas, né? O Júlio arrecadou menos garrafas, juntou menos garrafas, então é justo que ele receba menos figurinhas. Então, essa divisão que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer, tem a ver com essa justiça. A gente vai fazer uma divisão de forma justa, que é o que a gente chama de uma divisão proporcional a uma determinada coisa. No caso do nosso problema, a divisão das 300 figurinhas, elas têm que ser proporcional às quantidades de garrafas que cada um arrecadou. Mas aí você pode pensar, então a gente vai pegar aqui, como são 300 figurinhas, vamos dar 200 para o Davi, que arrecadou mais, e vamos dar 100 para o Júlio, que arrecadou menos. Aí a gente tem que fazer, será que 200 para um e 100 para o outro é a forma justa? Então tem uma forma matemática de você fazer isso com a justiça correta, certo? Não é assim de qualquer jeito, de cabeça. Porque 300 é mais fácil dividir assim, dá mais para um e menos para o outro. Então, a gente vai ver aqui a forma correta e justa de fazer essa divisão proporcional, tá? Então é esse problema que vocês vão ter que entender. Vejam só, para resolver este problema, pessoal, nós precisamos dividir 300 figurinhas entre Júlio e Davi, certo? Eu expliquei isso. Como o Júlio contribuiu com menos garrafas, é justo que fique com menos figurinhas, né? Vocês aí em casa devem estar já respondido isso, né? Nós discutimos isso. É claro, como ele contribuiu com menos garrafas, ele tem que receber menos figuras. A parte de figurinhas que Júlio deve receber será proporcional a 25 garrafas. E a parte de figurinhas que o Davi deve receber será proporcional a 75 garrafas. Então a gente vai fazer uma proporção das figurinhas com relação às garrafas, tá? Agora, como isso vai ser feito? Vamos lá, resolvendo aí, ó. Para fazer uma partilha justa, precisamos comparar as quantidades que representam as contribuições. Então a gente tem que comparar as quantidades de garrafas que o Júlio contribuiu com as quantidades de garrafas que o Davi contribuiu, certo? Será que existe uma relação entre essas duas? Existe sim. Se você prestar atenção, pessoal, olha, 75 ela é igual a quanto? A 25 mais 25 mais 25. Por que eu coloquei aqui 25, mas porque 25 é a quantidade de garrafas que o Júlio contribuiu, certo? É a quantidade de garrafas que o Júlio contribuiu. Então, ó,
O Davi, ele contribuiu com 25, mais 25, mais 25. Isso significa o quê? Que o Júlio contribuiu com 3 vezes a quantidade de garrafas que o Júlio contribuiu. Ou seja, a quantidade do Davi é o triplo da quantidade do Júlio. É como se ele tivesse trabalhado triplicado, ele trabalhou 3 vezes mais. É bom vocês entenderem isso, porque a gente vai ter problema na questão de trabalho também, né? Tem gente que trabalha um dia, a gente vai dividir um certo determinado valor para uma pessoa que trabalha um dia e para uma pessoa que trabalhou 3, uma pessoa que trabalhou 4. Então, é o mesmo sentido, certo? Então aqui, o Júlio, ele contribuiu com o triplo do que o Davi, aliás, o Davi contribuiu com o triplo que o Júlio contribuiu, certo? Então aí a gente já vê a quantidade de partes, nesse sentido aí a gente já vê a quantidade de partes em que as figurinhas terão que ser divididas. Quantas partes são? Bem, vai ser uma parte para o Júlio vai ficar com uma parte, e o Davi vai ficar com quantas partes? Com 3 partes, certo? O Júlio vai ficar com uma e o Davi vai ficar com 3. Por quê? Porque eu falei, o Davi, ele contribuiu com o triplo de vezes o do Júlio, certo? Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui para frente. Então, olha só, como é que vai ser essa divisão? A gente vai ter que dividir, ó, no caso, o Júlio, deixa eu botar aqui, ó, o Júlio, ele contribuiu com uma parte, certo? E o Davi, ele contribuiu com 3 partes, certo? Lembrando, o Davi contribuiu com 25 garrafas e o Júlio 75, o que é a parte que eu estou dizendo. O 25 aqui corresponde a uma parte, e se você ver, ó, o Davi contribuiu com 3 partes de 25. Então, uma parte do Júlio, 3 partes do Davi. Então, a gente tem que dividir as 300 figurinhas em quantas partes? A gente tem que dividir as figurinhas em quantas partes? Em 4 partes. Por que 4 partes? Porque uma parte vai para o Davi e 3, aliás, uma parte vai para o Júlio e 3 partes vai para o Davi. Então a divisão tem que ser essa, ó. Tem que ser 300 dividido por 4, certo? Que é a quantidade de partes que a gente precisa dividir os 300. E aí, pessoal, 300 dividido por 4 dá exatamente 75 figurinhas, certo? Nós estamos dividindo as figurinhas. Então, dividindo os 300 em 4, nós teremos 75 figurinhas. Aí a gente vai conseguir fazer a divisão correta, proporcional correta. Isso aqui são as partes. O Júlio tem direito a quantas partes? Uma. Então o Júlio vai ficar, vamos colocar aqui, ó, o Júlio, certo? O Júlio, que ele tem uma parte, ele vai ficar com quantas figurinhas? Ele vai ficar com 75 figurinhas, certo? 75 figurinhas, que é uma parte que nós acabamos de calcular, né? Nós acabamos de calcular. E o Davi, pessoal? O Davi, nós vimos que ele tem direito a 3 partes, né? E como é que a gente vai fazer para calcular essas 3 partes? Multiplicando, né? 3 vezes uma parte é quanto? 75. Então, 3 vezes 75 vai dar 225 figurinhas. Ok? Certo? Então, ó, é muito importante você ver, de acordo com a contribuição, quantas partes corresponde cada contribuição dessa divisão. Ok? Então, o Júlio aí corresponde a uma parte, e uma parte a 75 figurinhas. O Davi corresponde a 3 partes dá 225 figurinhas. Olha aí, aqui nós fizemos a divisão correta. Aquela que eu falei lá no início. Será que se eu desse 200 para o Davi e 100 para o Júlio, seria justo? Pelo que a gente está vendo, ainda não seria justo, porque o Davi ele teria que receber um pouco mais. Ele teria que receber 225 figurinhas. Enquanto o Júlio só teria que resolver 25 figurinhas, certo? Muito bem. É um pouco complicado, né, pessoal? É uma coisa que a gente precisa fazer problemas, precisa resolver alguns problemas para a gente ir pegando o jeito, a forma de como se fazer. Bom? Então vamos lá, vamos para outro problema, pessoal. Ó, nosso segundo problema. O problema é bem simples, olha só.
João e Pedro têm juntos 250 figuras, sendo que João tem o quádruplo de figurinhas de Pedro, certo? O quádruplo de figurinhas de Pedro. Sendo assim, quantas figurinhas tem cada um? Então, vejam aí que nós temos aqui o João e o Pedro, certo? Isso aqui é igual que nós acabamos de fazer. A questão aqui, ó, aqui já tem, é até como fala lá na habilidade, aqui nós estamos usando o princípio multiplicativo. Por que o princípio multiplicativo? Vocês lembram lá quando a gente está estudando multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, né? Isso indica uma multiplicação. O dobro de um número, multiplicar um número por 2. O dobro de 10 é 2 vezes 10. O dobro de 15, 2 vezes. O triplo de 10, 30, porque 3 vezes 10, né? Então aqui, ó, como ele está usando aqui o quádruplo, então a gente está usando o princípio multiplicativo, tá bom? Aí agora aqui você tem que prestar bem atenção no problema, ó. João e Pedro têm juntos 250 figurinhas, sendo que o João tem o quádruplo de figurinhas do Pedro. Então, ó, o João tem 4 partes, certo? Que ele tem um quádruplo das figurinhas do Pedro. O Pedro tem quantas partes, pessoal? O Pedro só tem uma parte, certo? O Pedro tem uma parte. O João, como ele tem o quádruplo do Pedro, então ele tem 4 partes. Muita atenção aí, poderia ser o triplo, poderia ser o dobro, poderia ser o quíntuplo. A gente vai ver problemas em que aparece a metade, a terça parte, né? Que tem muito a ver também com o princípio multiplicativo. Porque se eu tenho a metade do Pedro, significa que o Pedro tem o dobro do que eu tenho, certo? Imagine, o Pedro tem 20, eu tenho a metade, 10. Agora imagine, se eu tenho 10, o Pedro tem 20, então o Pedro tem o dobro. A gente tem que lembrar dessa relação entre metade, dobro, certo? A gente vai ver problemas com isso, tá bom? Então vamos focar aqui no nosso problema. Então, olha, o João ele tem 4 partes, porque ele tem o quádruplo do Pedro. O Pedro ele só tem uma parte. Então, em quantas partes a gente tem que dividir aí essas 250 figuras? A gente tem que dividir em 5 partes. Por que 5 partes? Porque 4 vai para o João e uma parte vai para o Pedro. Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo a divisão. 250 dividido por 5. Divisão bem fácil, né? Divisão de 250 por 5. Pega aqui o 25 dividido por 5, vai dar 5, né? Aumenta o zero, vai dar 50. Então, cada parte, certo? Cada parte aqui tem 50 figuras. 50 figuras, certo? Então, agora a gente precisa saber quantas figuras vai ficar para cada um. Mas aqui está bem fácil, né, pessoal? Está bem divididozinho, bem fácil. A gente sabe que o João, ele tem 4 partes, então vai ser o quê? 4 vezes 50, né? 4 vezes 50 vai dar 200 figuras, certo? E nós temos aqui o Pedro, que ele só tem uma parte, então é 1 vezes 50, que é 50 figuras, né? Pronto. Então aí nós fizemos a divisão proporcional correta, né? Fizemos a divisão aí bem bonitinha, bem ajeitadinha aí nessa questão, tá bom? Então, é bem simples, pessoal, não é difícil de você fazer esses problemas, pessoal. Dá para fazer tranquilamente, ok? Vamos ver mais, vamos ver quais os problemas que a gente tem mais aqui. Olha aí, nós temos o terceiro problema, certo? Nós temos o terceiro problema. A mãe de Ana e Gustavo dividiu as tarefas domésticas entre os 2 irmãos, ok? Como Ana tem o dobro da idade do Gustavo, as tarefas de Ana são sempre o dobro das tarefas do Gustavo. Ajude a mãe de Ana a fazer a divisão. Se eles fizerem tudo direitinho, receberão juntos uma mesada de R$60. Quanto cada um deve receber para que a divisão seja justa? Para que a divisão seja justa. Olha aí a questão da justiça, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem em casa. Vou dar aí uns 3 minutinhos, que essa questão é bem interessante, né? A gente volta já com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram? Estamos aí de volta, né? Esse aqui eu botei um exemplo bem simples, né, para vocês fazerem. É praticamente igual ao que nós fizemos agora há pouco, certo? Então, olha aí. A mãe de Ana e Gustavo dividiu as tarefas domésticas entre os dois irmãos. Como Ana tem o dobro, olha aí, o dobro da idade de Gustavo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, né? Essa organização é muito importante. Aqui nós temos a Ana e o Gustavo, certo? Então a Ana, ela tem um dobro da idade do Gustavo, certo? O dobro. Aqui a idade, pessoal, a gente não sabe quanto é, então a gente vai dividir como se fosse, como a gente vai fazer uma divisão de alguma coisa, a gente vai considerar isso como sendo parte, né? Até porque a tarefa, vejam só, como Ana, bem aqui, né? Como Ana tem o dobro da idade do Gustavo, as tarefas de Ana são sempre o dobro das tarefas do Gustavo. Ou seja, a Ana ela vai ter direito a o dobro de partes, né? Ela vai ter direito sempre ao dobro. Então, se o Gustavo aqui, ó, desse dinheiro, se o Gustavo vai ficar com uma parte, a Ana vai ficar com duas, né? A Ana vai ficar com duas partes, porque ela tem sempre o dobro. O Gustavo vai ficar uma parte, ela tem o dobro da idade, ela vai fazer o dobro das tarefas. Então, se ela vai ter o dobro da idade, vai fazer o dobro das tarefas, ela tem que ficar com o dobro do dinheiro que vai ficar com o Gustavo, certo? Se eles fizerem tudo direitinho, recebem juntos uma mesada de R$ 60. Quanto cada um deve receber para que a divisão seja justa? Então pronto, aqui nós fizemos nossa divisão certinha. Então o Gustavo vai ficar com a parte, a Ana com duas. Então o que é que a gente chega na conclusão? Que a gente vai dividir os 60 em quantas partes? A gente vai dividir em 3 partes, né? Então a gente vai pegar 60, dividir por 3, porque 2 partes vai para a Ana e uma parte vai para o Gustavo. 60 dividido por 3 vai dar 20, né? 20. Então, cada parte é 20. Se a Ana vai ficar com duas, então 2 vezes 20, que dá 40. E aqui o Gustavo vai ficar com 1 vezes 20, que é 20, né? Então aí, a Ana vai ficar com R$ 40 e o Gustavo vai ficar com 20 reais, né? Vai ficar 40 para a Ana e 20 para o Gustavo, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham aí entendido nossa primeira aula. Foi muito bom estar aqui nesse retorno com vocês. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo inicial. Realmente, esse conteúdo dessa semana ele é um pouco complicado. Então, fiquem ligados aí, fiquem atentos que a gente volta já já com mais uma aula desse conteúdo, explorando mais problemas, tá? A gente volta na próxima aula.